empreitada ali, né, da partida. E pra mim o Luiz Araújo foi o craque do jogo. Foi o melhor jogador, concordo com você. Luiz Araújo, até pra gente já adiantar a nota dele, vamos adiantar? Vamos lá. Luiz Araújo, nota 7,5 pra ele. Foi muito bem no jogo, eu acho que foi realmente o craque da partida. Você não vai estar vendo na tela aqui, mas eu tô mostrando pro pessoal aqui. 7,5 também, Thiagão. Foi a mesma nota que eu botei pro Luiz Araújo, que fez o gol e deu assistência, né? Vamos lá, então. Isso. Pra quem não sabe, nesse quadro aqui das notas, eu falo o nome do jogador, o Thiago dá a nota e eu comento por cima. Vamos fazer o seguinte, Thiagão, eu falo, o jogador já fala a nota aí, e você que muito bem vai pontuar melhor a equipe do Flamengo, você fica na palavra final, fechou? Beleza, vamos lá. Beleza, o goleirão Rossi, Thiago, eu fui pouco acionado, apareceu uma ou duas vezes aí, eu acho que nota 6 é bem cabível pra ele. É isso, concordo contigo plenamente. Nota 6, foi pouco acionado e quando foi acionado, não comprometeu. Trabalhou muito com os pés hoje, inclusive o Rossi. Nota 6 pra ele. Verdade, vale lembrar que a gente também vai soltar esse vídeo das notas aí no YouTube, então você pode até aparecer, comenta aí a nota que você acha do jogador aí, que você pode até ser citado aqui pra aparecer no YouTube. Na sequência, Thiagão, o camisa 6, o Ayrton Lucas aí, que também foi uma novidade aí na estreia aí do Flamengo no Super Mundial. O Alexandre, que foi poupado aí por desgaste físico, né, Thiagão? E na sequência o Ayrton Lucas entrou, fez bem esse papel ofensivo aí, sofreu algumas faltas aí, pra mim nota 6,5, Thiagão. Eu concordo com você, nota 6,5 para o Ayrton Lucas, fez um bom jogo. Eu tinha um certo receio em relação ao Ayrton Lucas, que recentemente ele não vinha jogando muito bem quando entrava para jogar, mas eu acho que é isso. Nota 6,5 para o Ayrton Lucas, concordo com você, fez uma boa partida o Ayrton Lucas. É isso aí. Na sequência, o Léo Pereira, Thiagão. Léo Pereira aí, eu dei nota 5,5 para ele, fez uma partida mediana. Eu acho que o lance capital dele, que ele ficou na saudade, foi aquele lance que o Belaíli passou pelas costas dele, né, Thiagão? Mas fato é que vale ressaltar que foi um erro de saída de bola do Varela que deu essa condição pro jogador. Mas eu acho que foi isso, Thiagão, 5,5. Eu daria uma nota um pouquinho maior pro Léo Pereira, cara. Eu daria uma nota 6 para ele. Fez uma partida protocolar. Não teve muito susto, como você falou. Teve um susto ali de uma bola em cima dele, mas ele tentou sair jogando da melhor forma. Então, 5,5, 6, vamos ficar na média aí. 5,75, pode ser? 75, pode ser então, fechou. Na sequência, Thiagão, o camisa 13 e o Léo Ortiz, que eu dei nota 6,5 para ele. Eu concordo se você for falar um 7 aí, que eu acho que você deve ter escrito isso aí. Participou muito bem no primeiro tempo, né, Thiagão? Quando a gente foi falando da ofensividade, os cabeceios, os passes, foi muito bem. Acho que no segundo tempo ficou naquilo, né, Thiagão? Ficou ali, até porque o jogo deu uma esfriada mais depois que o Flamengo fez o 2-0. E eu dei nota 6,5. Você acha que foi muito baixo? Não, eu também dei a mesma nota, por incrível que pareça, 6,5 pro Léo Ortiz. Cara, a gente tá na sintonia, você sabe disso. Então, o Léo Ortiz é aquilo, né, cara? É o camisa 10 da zaga. E a nota dele não foi mais alta só porque realmente ele não foi muito acionado, vamos dizer assim. E quando ele ia ao ataque, ele ajudava. Então, nota 6,5 pro Léo Ortiz. É isso aí. Na sequência, a gente tem o Varela, Thiagão, que eu acho que começou bem o primeiro tempo. Eu tinha até botado uma nota 6 aqui pra ele, mas eu tive que riscar, Thiagão. Porque aqueles dois lances que ele errou na saída de bola e também ficou na saudade foram lances até quando tava 1-0 pro Flamengo, Thiagão. Poderia ter complicado muito a vida do Flamengo e eu acho que você não pode ter erro. Ele fez uma partida ok, mas esse erro poderia ter custado aí essa liderança, né, entre aspas, do Flamengo, que vai dividindo com o Chelsea, mas poderia ter custado muito caro pro Flamengo no Super Mundial de Clubes, então eu dei nota 5 pra ele aqui. E eu tô até lendo nos comentários aqui, o Miserável falou que deu nota 0 pro Varela, Thiago. Então, cara, aí que tá. O Varela, ele vinha fazendo uma boa partida. Acho que a gente tem como concordar nisso. Só que é aquilo, o jogador ele tem que estar ligado o tempo inteiro, e ele deu uma bola ali pro na verdade ele perdeu uma bola, foi pro Ogbelu, que fez o passe pro Belaíli, o melhor jogador da equipe tunisiana, e por conta desse erro do Varela, quase inclusive tá até a transmissão oficial da partida, tá mostrando esse erro aí do Varela, e quase custou o gol de empate da equipe tunisiana, quer dizer, então acho que a nota 5 pro Varela, eu concordo com você, por conta desse erro, não pode cometer esse tipo de erro, né? Não pode mesmo, Thiagão. Comprometeu a nota do jogador, né? Na sequência, Thiagão, o Pulgar, camisa 5 aí, eu dei nota 6, achei a partida dele bem mediana, e aí também teve aquele lance lá, né, como a gente tava falando do Varela, que cometeu esses dois erros aí, ele também cometeu um erro aí, e também foi do lado direito aí, que poderia ter comprometido o Flamengo, Thiagão, mas eu acho que na sequência aí, ele apresentou bem um bom futebol pra ganhar uma nota 6 aí. O Pulgar é aquele jogador operário, né? Às vezes ele não aparece muito pra torcida, mas ele aparece pro time, né? Então eu concordo com a sua nota 6 pro Pulgar, porque foi realmente um jogador
que trabalhou para o time e realmente foi extremamente importante para a equipe. Nota 6 para o Pulgar. É isso aí. E no TikTok, Thiagão, o Cledson Ferreira falou que tem que respeitar o maior do Brasil. O torcedor tá feliz, né? É isso aí, tem que estar, né, cara? Tem que estar. Uma estreia com vitória na Copa do Mundo de Clubes e venceu bem, o que mais importa. Eu, como flamenguista, posso te dizer, Gustavo, a torcida do Flamengo quer que o Flamengo vença, mas vença bem, vença e convença. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido uns 3-0, era o placar que eu achava que poderia ter acontecido, mas venceu bem. 1-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo, e é isso, deu pro gasto. É isso aí. Na sequência, Thiagão, o Jorginho, que fez o primeiro tempo aí, nota 6, e fez um bom segundo tempo, participou da jogada do gol aí, deu assistência pro Luiz Araújo, Thiagão. Eu tava até então, antes dessa assistência aí, tava no 6,5 pra ele, mas eu acho que essa baita assistência, a baita jogada dele no segundo tempo aí, faz o Jorginho levar uma nota 7 aí, que botou o Flamengo numa situação favorável. É isso, exatamente. Então, eu não vou falar mais nada. Você disse exatamente o que eu ia falar, juro por Deus. Você disse exatamente o que eu ia falar sobre ele. Do bom primeiro tempo, e no segundo tempo ele colocou a cerejinha do bolo ali, né? Com aquele passe. Então, nota 7 pro Jorginho. Uma ótima estreia. É isso aí, gostei também, Thiagão. Na sequência, o Gerson, Thiagão, o capitão do time aí, que eu acho que tava nesse jogo pra dar uma segurada ali do lado direito, pra dar uma cadenciada, e que eu acho que não fez uma boa partida não, Thiago. Eu botei uma nota 5,5 aqui pro Gerson. Eu ia dar até uma nota 5, mas a gente pode fechar em 5,5 sim. É aquilo. O Gerson, ele é o Coringa, o apelido dele, né? Sabe disso. Ele joga em várias posições. Mas a posição que ele vem sendo escalado é a pior das posições que ele joga. Então talvez não seja nem culpa dele ele não tá jogando tão bem. Vou dar um exemplo. O Gerson contra o Corinthians. Você vai lembrar. O Flamengo venceu o Corinthians na Copa do Brasil ano passado por 1-0 no Maracanã. A semifinal da Copa do Brasil. E no jogo de volta, estava 0-0 e o Bruno Henrique foi expulso. O Gerson mandou naquele meio de campo. O Gerson pegou a bola, chamou a bola de meu neném, literalmente, e mandou naquele meio de campo. Se não fosse o Gerson, talvez o Flamengo teria até perdido aquela classificação. Ou seja, aonde que ele dominou o jogo? No meio de campo. Ele tem que ser colocado no meio de campo. Felipe Luiz agora, já tendo a volta do Plata, tem Bruno Henrique, tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, eu acho que não precisa mais insistir com o Gerson na ponta. Então a nota 5,5 ali, né, pro Gerson, é mais por conta, nem culpa dele, mas por culpa de onde ele foi escalado, Gustavo. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo, gostei da sua análise, Thiago. Eu acho que veio exatamente por isso que levou uma nota mais baixa, não. Na sequência, Thiago, o Arrascaeta aí, o cara que fez o gol, o homem-gol aí do Flamengo, que mostrou personalidade nesse jogo aí, botou o Flamengo na frente no placar, e também, Thiago, nos passes, na distribuição de jogada, mostrou que realmente é o camisa 10 aí. Eu dei nota 7,5 pro Arrascaeta. Cara, eu também acho que a gente pode dar essa nota pro Arrasca. Fez o gol e também jogou bem, se comportou bem. E mais um gol do Arrascaeta, né? Todo jogo. Tem pelo menos uns 3 meses que o Flamengo joga e sempre tem um gol do Arrascaeta. Impressionante. Como o Arrascaeta, até jogando mais, ele tá jogando inclusive mais próximo da área, ele se tornou mais artilheiro. Então concordo com você, 7,5 pro Arrascaeta é uma boa nota. É isso aí. Na sequência, Thiago, o Luiz Araújo aí, assistente, goleador, fez um baita golaço aí, que foi eleito nosso destaque do jogo. Eu tinha dado uma nota 7,5 também, mas vamos ser coerentes aqui. Se for o destaque do jogo, ele tem que ter a maior nota do elenco, né, Thiago? E também, quando os outros lances aqui não participou do gol, ele também jogou muito bem. Eu gostei da atitude dele no jogo hoje. Então, pra mim, uma nota 8, Thiago. Então, o Luiz Araújo é isso, né? Eu acho que ele realmente foi disparado o melhor jogador da estreia do Flamengo. Jogou mais até do que o Arrascaeta. Então, dá pra gente colocar uma nota 7,5 pra ele. Dá pra gente, se você colocou 8 e eu coloco 7,5, vamos fechar em 7,75, pode ser? Fechou. Desde que seja maior que o 7,5, né? Do Arrasca, né, Thiago? Pra gente eleger o craque do jogo, vamos tá mostrando aqui que a gente não é tão várzea quanto os caras estão achando aqui, não. Fechou? Isso aí. Nota boa pro Luiz Araújo. E na sequência o Pedro, Thiago. Eu acho que vai um pouco da escalação do time, da postura do time. E eu acho também, Thiago, que quando ele recebeu a bola, teve os lances lá que ele não estava bem posicionado, não conseguiu chutar a bola muito bem pro gol. Teve aquele lance lá que a bola foi para fora, que foi a melhor chance que ele teve no jogo aí. Mas eu vou ser crítico, Thiago. 5,5 pro Pedro, que eu acho que não voltou bem. Eu tinha até lido um comentário do gremista falando que o Pedro não tinha recuperado o joelho. Eu acho que não é bem por aí também, né, Thiago?
Não, o Pedro tá 100% já. Já tá bem recuperado, enfim. Ainda bem pro Pedro, ainda bem pro Flamengo. Mas a questão de ele não ter jogado bem é o que eu falei, acho que foi na volta pro segundo tempo, né? Eu cheguei a falar sobre isso. A questão do Pedro não estar bem, não vai muito por ele. Da mesma forma, o Filipe Luiz é um baita de um treinador, tá se mostrando cada vez melhor. Mas ele comete, para mim, 2 erros cruciais no Flamengo. É a escalação de onde o Gerson tá jogando. Gerson não tem que ser colocado na ponta. E o Pedro, que não consegue jogar com o Filipe Luiz. Para mim, isso não é uma culpa do Pedro. Isso é uma culpa do Filipe Luiz, que não tá conseguindo tirar o melhor dele. Então eu daria, sinceramente, Gustavo, uma nota 5 pro Pedro, justamente porque ele pode apresentar mais. E a nota 5 para mim que eu tô dando para ele é ótima, né? A nota 5 que eu estou dando pro Pedro é justamente pelo aquele bom lance ali no primeiro tempo, que ele deu uma caneta, deu uma finalização. Ou seja, quando ele é acionado, quando ele recebe, ele até que consegue fazer um bom papel. O problema é que com a escalação, o jeito como o Filipe Luiz joga, o Pedro ele não recebe muitas bolas. Então, para mim, até uma crítica em relação ao Filipe Luiz, Gustavo. É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o técnico aí. Gostei da sua análise, Thiago. Tem que ser firme mesmo. Os caras que entraram, Thiago, acho que o começo dá pra falar do Cebolinha, que só entrou lá pra tirar foto. O Michael e o Bruno Henrique. O Michael participou de um contra-ataque também. O Plata aproveitou uma chance que tinha, que a bola acabou sobrando pra ele também. O Bruno Henrique não apareceu muito. E eu acho que o Alan apareceu um pouquinho mais, né, Thiago? O Alan apareceu um pouco mais, até porque ele tava ali do lado do Pulgar. E o Alan, do lado do Pulgar, justamente trabalhou mais ali no meio de campo. Mas eu acho que de todos que entraram, talvez o Plata tenha entrado melhor. Ele fez um bom jogo ali no que ele foi proposto. E o Bruno Henrique acabou tomando um cartãozinho amarelo ali num contra-ataque, deu mole o Bruno Henrique. Então, a gente pode fechar em uma nota ali pro Plata, um 5,5 pro Plata, a gente pode dar uns 5 pro Cebolinha e pro Michael, e pro Alan, e pro Bruno Henrique uns 4 ali, né? Porque acabou tomando um cartão amarelo, que pode custar, inclusive, porque, para quem não sabe, 2 cartões amarelos já suspende o jogador para a próxima. Então o Bruno Henrique, se tomar um cartão amarelo no segundo jogo, tá fora do terceiro jogo. É isso aí, gostei das notas e concordo. E na sequência, Thiago, o técnico Filipe Luiz, eu acho que uma nota 6,5, 7 para ele é uma nota boa. Fato não é o poderio ofensivo do Flamengo 100% aí que a gente teve. Algumas alterações foram um pouquinho tarde, mas, Thiagão, é isso. Botou o time que vai ganhar, botou o time para não se expor e preservou jogadores aí para disputa mais importante quanto o Chelsea. Você concorda com essa minha análise? Eu concordo. Acho que o Filipe Luiz, a nota dele poderia ter sido até maior em relação às 2 observações que eu falei em relação ao Gerson e em relação ao Pedro. Ele precisa tirar mais desses jogadores. Mas a escalação foi muito boa. Ele me surpreendeu na escalação, porque eu achei que ele fosse colocar o Wesley, fosse colocar Bruno Henrique como titular, achei que ele fosse colocar o Alexandro como lateral esquerdo, e a escalação mostrou que ele queria a bola, ele não queria velocidade. E ele teve a bola e acabou vencendo o jogo por 2-0. Então uma nota 6,5 pro Filipe Luiz é boa, e a ressalva em relação, para mim, essa situação aí do Gerson e do Pedro, que ele precisa tirar mais desses jogadores, Gustavo. Mas 6,5, a gente pode fechar pro Filipe Luiz. Concordo com você. É o que você falou, cara. Concordo muito bem. É o que ele tinha que fazer e também tem essa dor de cabeça aí que ele vai ter contra o Chelsea aí. Mas claro, uma bola sobrada ali, né? Chega um gol aí do possível gol do Pedro aí contra o Chelsea, muda muito a história aí. Bom, essas foram as notas do Flamengo Esperança. Esse vídeo vai sair no YouTube, então vocês que chegou no meio aí, acompanha que vai sair amanhã. Já vai sair amanhã pra vocês não perderem tempo aí. Sai ali por volta do meio-dia ali. Você acompanha a resenha inteira.